Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma correção do Enem 2024? Pessoal, hoje eu separei aqui para vocês uma questão, que é a questão 164 da prova azul do Enem 2024. Se você fez a prova de outra cor, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que ela vai estar aqui para você, a numeração dessa questão lá na sua prova, beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo importante, relevante como esse. Resolução de questão da matemática é fundamental para você conseguir alcançar a sua aprovação. Então bora que a questão vai aparecer aqui para vocês. Galera, essa daqui é a questãozinha que nós separamos. Essa questão, galera, na minha opinião, ela não é uma questão tão simplesinha. Já a gente teve questões mais simples na prova para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, a gente já teve questões mais simples nessa prova, mas uma questão bem interessante, que não foge muito das características que o Enem costuma apresentar, né? Então vamos lá, vamos dar uma lida. Como sempre, galera, o comando da questão fundamental, tá? A distância em quilômetros entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre. Então vamos descobrir aqui o intervalo em que esse valor se encontra, beleza? Bora lá. Ó, a prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Bom, foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme o esquema no qual o ponto H representa o local onde será construído o hospital, onde está construído, na verdade. Os pontos P1, P2, P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano, tá bom? A distância em quilômetros desse hospital, entre o hospital e cada um dos postos de saúde, é um valor entre. Então beleza, galera. Primeira coisa que vocês precisam reparar, que se eles estão no mesmo plano, é uma informação importante. Aqui vai haver um triângulo equilátero, tá? Como a minha reta aqui, ó, a mão não fica nenhuma maravilha, tá? Eu vou apagar isso daqui porque eu já preparei para vocês um esquema mostrando isso aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tenho, ó, o posto 1, o posto 2, o posto 3 e o hospital no meio. É um triângulo equilátero porque aqui eu tenho 10, eles têm a mesma distância entre eles, né? Beleza? Ok. Quando eu traço isso, a gente precisa reparar que, galera, esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. Isso você precisa ter certeza. Ah, é porque ele dividiu aqui ao meio? Às vezes a olho nu isso engana. Por que eu sei que isso aqui é 30? Primeiro, porque aqui eu dividi o ângulo de 360 graus em 3 partes iguais. Eu tenho 120 em cada um. Se aqui eu tenho um lado igual ao outro, se eu tenho um triângulo isósceles, eu tenho um ângulo igual aqui, um ângulo igual aqui. E a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Então 180 menos 120, 60. Dividido por 2 eu tenho 30 e tenho 30. Por isso que eu tenho certeza, tá bom? Então você tem que ter certeza que aí é 30 e eu posso te afirmar, te provar, como eu já fiz, que isso é 30 graus, tá bom? E a distância que a gente está querendo descobrir é exatamente esse D aqui, ó. Do P3 até o H, ou do P1 até o H, ou do P2 até o H. Essas distâncias são iguais, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu dividi pra gente esse triângulo aqui, ó, em 2 triângulos retângulos. E eu peço a atenção para esse triângulo aqui, beleza? Porque nesse triângulo eu tenho 30 graus aqui, concorda? O meu D é a hipotenusa porque ele está oposto ao ângulo reto, tá vendo? E meu objetivo é descobrir ele. E aí, vamos lembrar que na trigonometria existe uma razão trigonométrica, que é o cosseno de um ângulo, que é igual ao seu cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa.
tá bom? Quem é o cateto adjacente ao 30? O cateto adjacente ao 30 é o 5. Então, cosseno de 30 graus é igual a 5 dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, tá bom? Mas a gente precisa lembrar também, galera, que o cosseno de 30, ele é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Então eu vou trocar aqui o cosseno de 30 pela raiz de 3 sobre 2 e vou multiplicar cruzado. Então eu tenho raiz de 3 vezes d igual a 2 vezes 5, que é 10. Então, vou trazer isso aqui para cima, deixa eu só apagar isso aqui. Cadê? Ó, deixa eu trazer isso para cá. Eu tenho que d é igual a 10 dividido pela raiz de 3. Eu vou racionalizar aqui para ficar mais fácil a divisão para gente, tá? Eu vou ter 10 raiz de 3 sobre 3. Show? Tá bom. Agora, ele quer aqui um valor aproximado. Ele não quer um valor exato. Observe que a questão não deu pra gente qual é o valor da raiz de 3. O que você precisa saber? Você precisa saber o valor aproximado da raiz de 3, tá bom? Porque, vamos lá, a raiz de 1 é 1. A próxima raiz exata é a raiz de 4, que é 2. Então a raiz de 2 e a raiz de 3 tem que estar entre 1 e 2. Obviamente que a raiz de 3 está mais próximo do 2 do que do 1, né? Então eu vou substituir aqui a raiz de 3 por 1,7. Vou botar um valor com uma casa decimal, porque a gente só precisa de uma aproximação mesmo, tá bom? Então eu teria aqui 17 dividido para 3. O que é 17 dividido para 3? 17 dividido para 3 dá 5, sobra 2. 20 dividido para 3, vou botar uma vírgula, né? Vai dar 6 e por aí vai. Beleza. O D é um valor entre 5 e 6, é 5, alguma coisa. A minha resposta é a letra C. Não preciso saber o valor exato, ele só quer um valor aproximado pra gente. Beleza? Essa questãozinha aí, galera, questão, como eu falei, 164 da prova azul. Se a sua prova foi de outra cor, dá uma olhadinha. Eu vou botar ela aqui de uma outra maneira, se você quiser, dá um pause nela agora. Tá? Dá um pause, tira um print, verifica aí o que vocês acham. Ajudou? Foi útil para vocês? Acredito que sim, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. É uma questão que não é das mais simples, mas também não é uma questão difícil. Consideraria uma questão média. Vocês precisam dominar esse tipo de assunto, tá bom? Se vocês quiserem entender um pouquinho dos padrões de questão do Enem, dá uma olhada no meu e-book, os últimos 5 anos da prova de matemática do Enem. O link tá aqui na descrição. E mais uma vez, queria te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhuma correção como essa. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até a próxima.